Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o ambiente para a nossa mensagem da noite. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso, preparado para toda boa obra. Está em Paulo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso das nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se o vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé incuta propósitos louváveis. Homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada,
mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso das tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não descuides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para honrar e idôneos para o uso do Senhor. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem traz aqui as nossas dificuldades, né? Que nós temos a indiferença muitas vezes, falamos demais, falamos mal, apontamos o dedo, julgamos, criticamos. São situações que a gente faz diariamente, às vezes sem perceber, e que faz muito mais mal para nós do que para aqueles que a gente está apontando o dedo ou para aqueles que nós estamos criticando. Então, nossa mensagem nos traz que nós somos potências de Deus, nós somos mensageiros de Deus, somos imperfeitos, mas Deus usa a gente assim mesmo. Agora, precisamos estar atentos, precisamos estar disponíveis para servir a Deus, e servir a Deus estendendo a mão ao próximo. Assim como Deus usa o nosso semelhante quando nós estamos em desespero, quando nós estamos abandonados, quando nós estamos em alguma situação em que nos sentimos ali frágeis, em que clamamos por um ombro, por um abraço, por uma mão que nos puxe do fundo do poço. Então nós somos potencialidades e muita potencialidade. Agora precisamos estar disponíveis para sermos instrumentos de Deus diariamente, ainda que nas mínimas coisas. Ele menciona aqui os missionários e a gente admira, né? Poxa, o Chico Xavier, o Divaldo, Madre Teresa e tantas pessoas que deram a vida ali em benefício do próximo. Ainda não estamos nesse nível, mas podemos fazer pequenas coisas, e às vezes aquelas pequenas coisas vão ser tão grandes para quem recebeu que a gente não tem noção, porque a gente não sabe a dor que cada um sente no peito. E naquele momento que a gente se disponibiliza a doar um pouco de amor, a estar ali do lado, você às vezes não tem como solucionar o problema daquela pessoa, mas está ali, ó, estou contigo, vamos lá, vai dar certo, você vai vencer, confia em Deus. Gente, isso para a gente não custa nada, mas para aquele que está ali naquela angústia, naquela tristeza, naquele momento tão difícil, aquilo ali é uma bênção, é a mão de Deus estendida naquele momento difícil. E todos nós podemos fazer isso. Então é isso que a mensagem nos traz. Vamos usar um pouco daquilo que a gente tem de bom diariamente para servirmos a Deus, ajudando aquele nosso semelhante que o Pai coloca no nosso caminho. A gente não precisa sair por aí procurando alguém precisando de ajuda, não. Seria ótimo. Estávamos conversando, né, Mônica, ainda há pouco, com a nossa irmã que estava se pedindo uma indicação para ser voluntária. Graças a Deus, né? Assim, parabéns. Nós ainda talvez não estejamos disponíveis, preparados ou disponíveis, querendo se dispor a isso tudo. Mas pequenas coisas são grandiosas no momento que aquela pessoa precisa. E Deus usa cada um de nós para fazer os seus milagres. Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai e agradecer ao Pai por mais um dia que sobrevivemos, que enfrentamos dificuldades, mas que estamos aqui recebendo nesse pronto socorro de almas o amparo, o fortalecimento das nossas energias, a confiança na misericórdia de Deus e no amparo do Pai que não cessa nunca. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos acolher como uma escola de almas e como um pronto socorro de almas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, médico dos médicos, mestre dos mestres, por estar conosco e por tudo que nos ensinou há tantos anos. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a essa casa, aos trabalhos dessa casa. E obrigado a essa legião imensa de trabalhadores espirituais, dedicados, mensageiros de Deus, que com muito amor
são incansáveis em socorrer, em amparar, em acolher todos nós, encarnados e desencarnados. A nossa gratidão, meus irmãos, que Deus os abençoe e os ilumine muito e sempre. E pedir a esses benfeitores de Deus que possam, nesse momento de estudo, envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir nessa noite, para nos fortalecer nas nossas dificuldades e nas nossas limitações. E assim, Pai, agradecidos por esse momento abençoado, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião, e o nosso irmão Edivaldo, com a palavra, a casa é sua, meu irmão. Obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Agradecido a Deus nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, aos dirigentes, né, encarnados desta casa também, pela oportunidade, né, que nós temos de estarmos aqui dividindo os estudos, como nosso irmão bem falou, as apreensões nossas do Evangelho, das páginas de abertura, tudo isso para nós é aprendizado. A única vantagem que eu tenho é que estudo um pouco antes, né? E esses estudos volta e meia a gente está os refazendo, né? Porque é para nós mesmo o aprendizado. Somos nós aqui que estamos necessitados, e mais ainda nós que estamos aqui, né? Porque às vezes parece que nós estamos aqui diante de uma mesa, né, de trabalho, mas e que a gente já sabe tudo, e a gente não sabe nada. A cada instante que a gente folheia o Evangelho, que a gente vai lendo as páginas ditadas pelos nossos irmãos, a gente vai vendo o quanto a gente precisa aprender. É mês de dezembro, né? Faltam 16 dias, né, se eu não me engano, para a chegada da véspera de Natal, né? Então é um mês que muita gente gosta, tem gente que não gosta, mas vamos dizer assim, é uma época em que a gente está muito mais sensível. Por quê? A espiritualidade amiga, a espiritualidade benfazeja, vem nos dizer que essa conexão que a gente faz com o alto, ela fica mais estreita. Então a gente consegue perceber, muitos de nós conseguimos perceber e não sabemos explicar essas vibrações celestiais que se encontram ao nosso redor nessa época. Está o ano todo essa proteção, esse auxílio, mas a gente sente um pouco mais por quê? Por causa da nossa sensibilidade. Afinal de contas, vamos comemorar o quê? Pelo menos aqui na Terra estaremos comemorando o aniversário do nosso Mestre Jesus. Há controvérsias se foi 25 de dezembro, se foi na passagem de 24 para 25 de dezembro, pouco importa. Uns dizem que foi agosto, outros já dizem que é abril. Nós, para vocês verem que os nossos estudos aqui na Terra ainda precisam se aprimorar muito para que a gente chegue. E também pouco importa, né? A gente tem uma data certa de quando ocorreu. Isso pouco importa. Cabe nos lembrar que o que importa é a mensagem que veio dele. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, a realeza de Jesus. Justamente por essa proximidade, por estarmos em dezembro, aí de propósito, ainda bem que vocês deixam, né, a gente escolher o tema. Aí eu falei assim, não, eu vou falar um pouquinho sobre a realeza de Jesus. A gente repassa, né, esses estudos e o que acontece? Fortalece o nosso conhecimento e os nossos conceitos. Não é verdade? Então nós temos uma necessidade aqui, enquanto espíritos encarnados, de termos reis, né? Rei da música, rei do futebol. A gente precisa de um referencial, né? E aí muitos chamam Jesus de o rei dos reis, o médico dos médicos, o rei de tudo. E quando a gente vê essa imagem aqui, o que a gente vê? Se Jesus veio em que condição, pouco importa se era essa ou não a fisionomia dele, é apenas uma representação, na verdade. Mas esse rei, que chamam de rei, vejam bem o recado que ele já nos trouxe quando ele aqui chegou. Foi nascer numa manjedoura, no meio de uma carência material incrível, não é? Olha só, o nosso mestre de luz
o nosso modelo e guia, quando ele chegou aqui na Terra, veio sem roupas, veio numa carência, veio sem casa. Ele não tinha um teto. Os seus pais estavam fugindo, né, da opressão. Nem nos cabe entrarmos muito nesse mérito, mas só para nós lembrarmos a simbologia dessa vinda dele aqui à Terra, dessa vinda, dessa materialização, né, dele estar aqui conosco, materializado. Então ele veio no meio de uma carência total. Hoje em dia, muitos de nós, se estamos envoltos em alguma carência, a gente já se desespera, não é verdade? Muitos de nós, né? Há alguns irmãos que nos ensinam que no meio de sua carência material não falta o conteúdo espiritual. Quantas e quantas vezes muitos de nós já tivemos oportunidade de estarmos em comunidades, em favelas, em localidades mais pobres, diante de irmãos tão necessitados materialmente, e quando a gente pensa que a gente vai prestar o auxílio, são eles que nos auxiliam. Principalmente no que tange a moral. Uma alegria, uma felicidade, uma garra, uma força que muitas das vezes nós não temos. Mas vejam bem, que bacana a gente saber disso, porque, na verdade, nós estamos encarnados aqui para uma troca, uns para com os outros. Nós não detemos a verdade, nós não temos todo o poder, mas juntos nós podemos fazer acontecer o que há de melhor. Nós queremos um planeta Terra de paz, de amor, em que todos estejam bem, mas isso representa o quê? O nosso arregaçar de mangas, a nossa comunhão. Comunhão de pensamentos? Não haverá, porque cada um de nós tem uma identidade, não existe uniformidade de pensamento, mas existe uma comunhão de um fim, de desejar o bem ao próximo, uma comunhão de amor, de que se eu estou feliz, o próximo também pode ser feliz, independendo de qualquer coisa. Então, na realeza de Jesus, a gente vai conversar um pouquinho, mas eu gosto de frisar essa imagem, né? Porque é bacana a gente ver. E aquela imagem, aquela figura ainda está até bem light, né, gente? Porque a gente vê uma manjedoura, a gente vê até outras representações de maior pobreza material. Mas vejam bem, havia pobreza material, mas a riqueza espiritual ali era imensa. Então, há mais de 3.000 anos, já havia aqui na Terra, para alguns, o conhecimento de um Deus único e a certeza que existia um vale além da morte, onde existe a verdadeira paz. Mas a gente depois, através de Jesus, vai conhecer que além da morte, existem vários vales, né? Existem várias moradas, existem várias colônias, né? Vão surgir para nós. Mas essas eram as ideias iniciais, de que alguma coisa transcendia o fim do corpo físico. Já existiam as ideias, o campo já estava sendo preparado, né? A semeadura era livre, né? Então já se estava semeando para se colher mais adiante. Certo? Então Jesus nasceu numa época em que os judeus ansiavam pela libertação do jugo romano. Já vimos, quando a gente faz estudos doutrinários e estudos históricos, nós já vimos que naquela época os judeus eram subjugados, né? Eram subjugados, viviam uma opressão enorme. Então eles queriam um Salvador. Só que o grande engano desses irmãos é que eles achavam, já tinham uma noção, a gente viu no slide anterior, de que alguém viria, um Messias viria. Mas, olha só, nós, naquela época, tão detidos na matéria, não sei se tanto quanto hoje, mas estávamos detidos ainda na matéria. Então, nós, para acabar com o mal que era material e afetava muitas das vezes espiritualmente a todos nós que estávamos encarnados naquele momento, a gente queria o quê? Uma guerra, ou alguém com um poder bélico tal, que pudesse aniquilar, né, aquilo tudo que eles estavam sofrendo. Era um fardo justamente pesado. Então, por isso, os judeus aguardavam a chegada desse Messias,
que, como enviado de Deus, deveria liderar uma revolução capaz de expulsar os romanos e derrubar a corrupta dinastia herodiana. A gente podia fazer uma analogia com agora 2022, né? Não só no nosso país, mas vocês observaram no mundo inteiro a convulsão social que estamos vivendo? A insatisfação. Então, o que a maior parte de nós ainda busca? Busca uma guerra, busca um poder bélico, mas não busca uma revolução espiritual. Não é só o nosso país que está enfrentando crises, não, gente. Vários países, mas a coisa está tomando conta do mundo. É mundial. Mas a gente sabe também, estudando, que de tempos em tempos essas convulsões sociais existem. E elas servem muitas das vezes para quê? Para que tudo depois melhore. Porque nos faz refletir, nos faz mudar posturas, nos faz mudar as atitudes. E nós estamos recebendo esse convite de novo. Ali eles aguardavam Jesus chegar. Será que nós estamos aguardando Jesus de novo chegar? Mas aguardando Jesus chegar, como assim? Jesus não está no meio de nós? Vocês têm dúvida sobre isso? Então Jesus está conosco, certo? Sim. Nós estamos com Jesus? Nem sei. Ih, olha só agora como é que ficou, né? Todo mundo falou não. Então vocês já viram que não é via de mão única, não é? O que está custando para nós transformarmos essa via em mão dupla? Jesus está no meio de nós, mas nós não estamos com Jesus? Porque a gente quer que ele resolva um monte de coisas, né? Muitos de nós, quando fazemos as nossas preces, aquela prece daquela forma, né, amigos? Pedindo, Deus interfere nisso aqui, olha, está acontecendo aquilo, não é? Olha lá a página que o nosso irmão leu no início, o trabalho que a gente precisa exercer. Então a gente está querendo que alguém chegue e numa mágica resolva tudo para nós. Mas será que passa por nossas mentes que com o amparo dele, com o amparo do alto, com o apoio que a gente já recebe, a gente pode pavimentar essa estrada, transformá-la em via de mão dupla, porque a gente tem, vamos dizer assim, nós temos costas quentes, costas largas, porque ele está conosco? Quando a gente se percebe de que ele está no meio de nós e nós podemos nos afinizar com as vibrações dele, fica muito mais fácil. Quando a gente lembra que quando a gente encarna, a gente não vem sozinho. Temos anjos da guarda, espíritos amigos, espíritos familiares, tantos que velam por nós. Então a gente tem força, pessoal. A gente pode realmente entender Jesus como nosso modelo e guia, que é o que ele é. A entrada triunfal de Jesus, vocês já ouviram falar e já viram, né? O Domingo de Ramos, né? Representa justamente isso, né? A chegada do nosso Mestre querido em Jerusalém. Então ele foi aguardado. Mas vejam bem, esses ramos, esses festejos já aconteciam, mas se uniram com a chegada dele. E aí então, vamos dizer assim, que a festa aumentou, foi potencializada. Certo? Então, com a chegada dele, o que eles gritaram? Clamaram, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E em Lucas a gente encontra assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Foi uma festa, então chegou aquele Messias, aquele representante do alto, que ia guerrear, ia acabar com aquela opressão. Iria sim, mas não da forma como a gente esperava. Eu falo a gente porque muitos de nós estávamos lá, né? Não tenham dúvidas. Nessas e em outras passagens dos evangelhos, vemos que os seguidores de Jesus viam nele o libertador de Israel. O novo rei que iria instalar na terra um novo reino, com certeza, mas não daquela forma, né? Livre dos domínios estrangeiros,
que tanto feriram o orgulho e o brio da raça hebraica. Aliás, esta era a ideia do Messias esperado, o enviado de Deus, com poderes para libertar de vez o povo hebraico e colocá-lo sobre todas as outras nações. Olha só o que já se esperava, né? Então, a gente reclamava de uma opressão, mas a gente queria que ele resolvesse a situação para que a gente ficasse acima das outras. Não nos ocorreu de que ficássemos todo mundo no mesmo patamar, todo mundo se entendendo? Não seria bom, né, que se não existissem guerras, né, em que os países fossem países amigos, cada um mantendo a sua identidade, não é verdade? Cada um mantendo a sua característica, mas todos se entendendo. Países, um precisa comercializar com o outro, precisam interagir, mas não seria bacana a gente entender, encontrar esse globo terrestre assim, em que houvesse um entendimento, em que eu entendesse o irmão português, o espanhol, o norte-americano, o mexicano, o egípcio, né? O russo, e que não houvessem diferenças? Não essas diferenças bélicas, não essas diferenças de moralidade. As diferenças seriam só as das características. Quando a gente pensa muitas das vezes em viajar a algum país, para quem já foi, eu nunca saí do território nosso nacional, mas o que a gente vai fazer? A gente vai procurar saber da cultura, a gente vai entrar num curso, vai aprender uma língua, por quê? Em respeito e até àquela língua e também em respeito a nós mesmos, porque nós precisamos nos comunicar, né, com aqueles irmãos daqueles outros países. Então, esse entendimento é bacana de se ver. Requer o quê? Esforço de nós. Por isso podemos compreender o poder da pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Houve aquela passagem em que Jesus foi capturado, né? E esteve de frente com Pilatos, né? Antes de Pilatos lavar as suas mãos, né? Um fato histórico, ele perguntou: tu és o rei dos judeus? Porque os judeus o entendiam como um rei. Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Meu reino não é desse mundo. Ou então ele disse assim, você, mais ou menos ele disse assim, você que está dizendo que eu sou rei. Não é? Você que está dizendo que eu sou rei. Jesus em algum momento se intitulou rei de alguma coisa? Mas será que se a gente pudesse intitular alguma coisa, a gente ia querer ter essa patente de rei? De alguma coisa? Não precisa responder não, pessoal. Fica a reflexão interna para nós, tá bom? Na citação lá de João, a gente encontra assim, Jesus responde, meu reino não é deste mundo. E a repetição da pergunta diz, tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. É profundo isso, né, meus irmãos? O que será esse aqui, ó? Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A gente ouve a voz de Jesus? A gente sente a presença de Jesus? Às vezes. Às vezes, quando a gente sente a presença dele, acontece por quê? O que a gente fez? A gente empreendeu alguma tarefa para que a gente pudesse sentir a presença dele nas nossas vidas. A resposta é essa, meus irmãos. Eu não falei do mês de dezembro, em que a gente fica mais sensível à chegada do Natal, né? Porque a maior parte gosta das festas de fim de ano, né? Gosta do Natal. Não, mas o Natal é bacana, tem um monte de coisa gostosa para se comer, não é? É bom, mas mais do que isso, a gente está promovendo união, a gente pensa em reconciliação, muitos de nós. Há aqueles irmãos que falam, vou nascer de Natal, agora é da família, como é que vai ser? Eu vou olhar, fulano de tal vai estar lá. Mas fulano de tal que vai estar lá é meu familiar, né? E muitos falam assim, não vou nem aparecer nessa ceia, porque fulano vai estar lá. Mas era um momento que a gente vai deixar passar de se reconciliar. Mas não fui eu que fiz, não fui eu que briguei. Pouco importa, o que vale mais é a união. A gente ouve uma frase e vê e lê também nas redes sociais, né?
eu não quero ter razão, mas eu quero ser feliz. Mas aí, gente, a resposta para muitos dos nossos problemas está aí. E a gente lê e não percebe, né, Jovem? A gente lê e não percebe. Vocês já observaram que as respostas para muita da nossa problemática surgem no nosso cotidiano e a gente não presta atenção? A gente não presta atenção. A gente se deixa levar muito pelo que é material. A gente se aborrece fácil, né? A gente se aborrece muito fácil. Então, o que Jesus deixou bem claro foi a finalidade de sua missão: trazer a verdade das leis morais. Ele veio complementar. Quem trouxe de imediato as leis morais para nós? Moisés. O conhecido dos 10 mandamentos, né? E fora uma série de leis depois aí que a gente... Aí vocês procuram os estudos doutrinários aqui da casa, que vai ser uma boa, né? Certo? Que é bom a gente estudar, não é isso? Então, indispensáveis para a existência do reino de Deus nos corações humanos e, por consequência, na própria terra. Sabia ser um enviado de Deus para iniciar uma nova era na evolução da humanidade, com a visão real da vida espiritual eterna. Foi a partir de Jesus que a gente começou a ouvir a palavra Pai. Aquele Deus bélico que se imaginava, né? Porque Moisés, para uma sociedade agressiva, vamos dizer assim, ele precisava também impor uma certa força. Mas através de Jesus, a gente já começou a conhecer o quê? Um Pai amoroso. A gente já começou a perceber que o amor constrói. A gente começou a perceber que o amor é a solução para 99,9% dos nossos problemas. Então aí, esse é o seu legado para nós. Os seguidores de Jesus o reconheceram como Messias, conforme o previsto pelos profetas. Contudo, a dificuldade do povo em geral em aceitar Jesus como um pacificador, um homem que pregava o amor ao próximo, o perdão aos inimigos, ao invés do guerreiro que viria restaurar o esplendor de Israel. Quando uma pessoa... já observaram? Quando uma pessoa é mansa, quando uma pessoa apela para a conciliação, a maioria de nós começa a chamar ela de mole, né? Ih, fulano é sem pulso. Ih, lá vem fulano com aquela ladainha de novo. Ih, fulano é calmo demais. A maioria de nós não gosta disso, né? Acho que a maioria de nós, será que a gente gosta de guerra? Não precisa responder também para mim, não. Mas é para a gente fazer avaliações das nossas condições. A gente reclama muito do planeta Terra, das coisas que aqui se processam, mas nós temos a ver com isso, tudo que aqui se processa. Somos nós. Se a gente não vai lá para o fronte guerrear, no braço, o nosso pensamento, as nossas falas. A gente, às vezes, só num olhar fuzila uma pessoa. A gente não conhece nem a pessoa chegou ali na frente, a gente olha de cima a baixo. Nós fazemos isso. Isso, às vezes, derrota, né? Mas são exercícios para nós fazermos o quê? Através dos ensinamentos de Jesus. Mas o desenrolar dos acontecimentos frustrou essa expectativa de revolta armada. Os inimigos de Jesus souberam, então, explorar a frustração popular que acabou por condená-lo à morte. E volto a dizer, igualzinho àquilo que a gente vivencia no mundo, não só no Brasil, volto a dizer, atualmente. Há aqueles que exploram a frustração popular para incitar guerras. O nosso irmão Judas foi mais uma dessas vítimas. Muitos o têm como o grande traidor,
mas é apenas um irmão equivocado, como muitos de nós. Ele achava, ele entendia que a solução dos problemas seria de uma forma A, mas era da forma B. E Jesus não era nenhum fraco, nenhum mole, nem nada, como a gente às vezes classifica, né? Os irmãos que apregoam a paz. Aqueles irmãos que já têm uma condição, um desenvolvimento melhor do que o nosso, né? De conseguir passar pelas situações sempre de forma amorosa. Então Jesus trouxe uma mensagem de paz e de amor. Tudo aquilo que a gente quer, né? O seu reino é o dos céus. Mas não é o céu. Esse céu é uma locação. É uma locação, não tem um lugar definido. Mas é o nosso interior que precisa ser lapidado. Nem por isso nós seremos santos. Não teremos auréola e nem ficaremos tocando harpas lá no alto. Mas nós nos sentiremos muito mais felizes do que nós já nos sentimos hoje em dia. Jesus nos lembra que a felicidade não é deste mundo agora, nesse instante, em que somos apenas aprendizes e continuaremos sendo. Mas os aprendizes passam de ano, né? A gente vai evoluindo, né? Nas classes, nas séries de nossos estudos. Mas a gente ainda está nas turminhas lá de baixo já, ainda nos preparando para isso. Então o povo não estava preparado para assimilar ensinamentos contrários àquela lei de talião, dente por dente, olho por olho. Jesus veio mostrar para nós que a solução não está aí. A revolução preconizada por Jesus é uma revolução interior, uma tomada da consciência, e nada tinha a ver com os anseios do povo que buscava a libertação política e não a espiritual. Será que até hoje nós temos uma guerra espiritual grande? A política, ela faz parte do nosso dia a dia em tudo. Até dentro de casa. No ambiente de trabalho. A política, quando bem empregada, ela não é nociva, não. Ela é super útil para nós. Mas só que a política, ela tange ao que é o material. E a gente também precisa cuidar do que se refere ao espiritual. Nós somos carne, osso e espírito, mas nós, até nós que estamos estudando a doutrina espírita, muitas das vezes a gente esquece que é espírito. E essa é a nossa maior problemática, nos esquecermos de que somos espíritos. A gente investe no que é material, em aprimorar nossos estudos, em melhorar o nosso conforto. Não há nada de errado nisso. Queremos ter uma boa casa, queremos ter comida na nossa casa, queremos ter um carro, fazemos viagens, mas o nosso espírito não precisa ser cuidado? Hoje nós estamos aqui, nesse recinto, todos nós encarnados, e os nossos irmãos desencarnados, fazendo o quê? Nessa busca, tentando aprimorar o nosso espírito. Numa noite dessas de quinta-feira, em que muitos de nós saímos do nosso trabalho, dos nossos afazeres, deixamos um pouquinho a nossa casa, mas nós chegamos aqui para estarmos diante do Evangelho, aprendendo um pouquinho mais, para nos sentirmos melhores. Nós, daqui a pouco, vamos receber passes, mas o que nós já estamos recebendo agora, antes desses passes chegarem, é de suma importância. Os trabalhos que já estão sendo realizados aqui pela espiritualidade e que nós não conseguimos ver, muitos de nós, outros conseguem ver e até sentir, são muito importantes, aliados ao estudo do Evangelho. Somos nós, nessa tentativa de realmente entender essa realeza de Jesus. E a realeza de Jesus é a realeza moral. Aí, matamos a charada?
é a realeza moral, fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre. Uma vez conquistados, a gente não perde nunca mais. O que de material a gente consegue aqui, às vezes a gente perde, né? Por uma imprudência nossa, por um negócio mal feito, ou por uma intempérie, uma catástrofe. Pode aniquilar tudo aquilo que a gente conquistou. Não é? A gente não vê temporais aí e saem destruindo cidades, vendavais, não é? É castigo isso? Não, gente, tudo isso é inerente aqui do nosso planeta. Faz-se necessário de que a gente saiba disso e que a gente não venha a conceituar um Deus injusto ou um Deus malvado, um Deus que se vinga, que castiga, porque ele não faz nada disso. Pelo contrário, se isso acontece em nossas vidas, quem de nós já não tivemos perdas? Perdas afetivas também. Mas é para mostrar que nós não somos donos de nada. Nem do nosso corpo. Porque é um empréstimo. Mas tudo aquilo que nós temos aqui, que a gente cuide com amor e cuide com carinho. Porque no dia que tiver que ir, a gente vai entender que aquele foi o momento. Foi por um período. Olha o esclarecimento que vem quando a gente entende essa realeza. Na sua frase, mas por agora o meu reino não é daqui, além de mostrar-se como representante de Deus na terra, deixa bastante clara a ideia da vida futura e da sua autoridade sobre esta humanidade. Governador espiritual do planeta Terra, só veio trazer para nós mensagens de amor. Quando a gente se reporta a Ele, a gente se sente mais feliz. Quando a gente segue os seus conselhos, a gente está numa boa direção. Não tem falhas, não tem erros, não tem incertezas. Há 2022 anos, Ele vem trazendo a sua mensagem. E aí nós ainda encontramos uma certa dificuldade de entendê-la. Todos nós, né? Alguns irmãos já conseguiram entender mais do que a gente. Jesus, no seu viver, deu lições através da palavra, deu lições através das suas ações, testemunhando sempre as leis de Deus, a verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da terra. Jesus esteve com toda a gente, todo tipo de gente. Desde o trabalhador, desde o honesto, desde aquele irmão falso, desde aquele que se prostitui, daquele que é bandido. Não teve discriminação com ninguém, nem com nada. É claro, gente, que a gente precisa entender bem essa lição. Nós precisamos lidar com todo tipo de gente. Não quer dizer que a gente vá se unir a um meliante. Não é bem assim. Entendamos a mensagem de Jesus. Para isso, gente, às vezes um curto tempo que a gente tem uma exposição para o público, não dá para que a gente explique tudo. Por isso que eu sempre faço o convite. Se a gente não está estudando a doutrina, procuremos os cursos da casa que a casa oferece, para que a gente possa entender. Mas nós podemos entender aquele irmão que erra e que a gente não quer compactuar com o erro dele, mas a gente pode estar junto dele, sabe como? Fazendo preces por aquele irmão. Ao invés de condená-lo com o dedo em riste, que a gente tenha um olhar mais amoroso para com aquele que erra. Não é botar ele dentro da nossa casa, mas é nós oferecermos as nossas boas vibrações. Imagine um irmão que já se encontra no erro e a gente jogando cada vez mais carga negativa. O que a gente vai incentivar? Que ele erre cada vez mais com a sociedade. Mas como é que a gente entende isso? Quando a gente entende a mensagem de Jesus. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu posso, pelo menos, lá no meu canto, através da minha prece, que eu ofereço para o irmão que erra, o irmão que hoje erra, e eu reconheço o erro dele hoje, porque lá em outras encarnações eu errei também, e talvez incorri da mesma forma. Mas graças a Deus hoje, eu erro, mas não esse tipo de erro.
um outro que mais para frente eu vou me corrigir. Para aprendê-la, essa verdade, essa palavra, é necessário que o homem sinta e perceba a continuidade da vida além desta material. Reconheça-se filho de Deus, reconheça que Deus é justo e bom para qualquer um de nós. A gente às vezes ouve assim: puxa, Deus esqueceu de mim. Deus tem tantos filhos que cuida de uns para depois cuidar dos outros. Será que é assim mesmo o proceder do nosso Pai? Não. Ele nos ama com igualdade. O que nós estamos vivenciando, cada um de nós, com a sua problemática, é tudo de nossa necessidade, para que a gente se aprimore, para que a gente aprenda. As lições não podem ser iguais. Nós somos individualidades diferentes, passamos por processos diferentes, entendemos e agimos de forma diferente. Passados 2000 anos, ainda vivemos um tanto abraçados com essas dificuldades de entendimento, gente, de que fato é essa a realeza de Jesus. Ainda em nós reside, olha só, aí a gente vai ver quanta coisa a gente precisa se curar. Ainda reside em nós a inveja, a maledicência, o sentimento de vingança, o orgulho, uma sede de justiça desequilibrada, porque muitas das vezes a gente confunde justiça com vingança. Não é verdade? Nos fixamos nos reis e bens materiais. Jesus é a autoridade, é para a gente vivenciar e falar isso com muita alegria. Jesus é a autoridade maior na terra, designado por Deus, graças à perfeição conquistada para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre. E Jesus nos diz que nós, daqui para amanhã, se nos aperfeiçoarmos, podemos estar numa tarefa dessa bendita de auxílio. Hoje em dia a gente está nas casas espíritas já atuando, mesmo com os nossos altos e baixos, mas a gente já está aqui. A gente já está fazendo a caridade, a gente já está aplicando passe, a gente já está nas reuniões mediúnicas, a gente já está falando aqui diante de uma assistência, ou a gente está na assistência mentalizando para os bons trabalhos da casa, mentalizando pelos médiuns que vão daqui a pouco oferecer o passe para nós. Tudo isso é trabalho, gente. Nós somos grandes estagiários. O que é o estagiário? É aquele que aprende e ao mesmo tempo trabalha. Então é o hoje, é o agora. A gente conquistando isso. Orientando na sua libertação da ignorância e do apego às coisas materiais. Não é nós nos desvalorizarmos aquilo que temos material, mas nós precisamos dosar isso, não só nos fixarmos na matéria. E esse é o nosso último quadro, estamos chegando ao final, só para a gente entender aqui, ó. Quando eu falei da ceia de Natal, né, que muitos não querem nem ir para os festejos em família, com medo de encontrar um parente, com medo de uma discussão, mas lembrem-se, gente, quando um não quer, dois não brigam. Por que a gente vai evitar de estar junto com os nossos queridos? O ano passa rapidinho, né? O ano correu, a gente esteve envolto a trabalho, a gente esteve preso por várias situações que nos surgiram, e muitos só se veem uma vez por ano, às vezes é no festejo de Natal, às vezes o familiar mora em outro estado, mora em outro país, às vezes mora na mesma cidade, não se vê, não é verdade? Mas nada como o Natal, nada como essas vibrações, para nós nos queremos nos aproximar. Então nós vamos deixar passar, arrebentemos os laços de discórdia que porventura haja entre os familiares e amigos, e abracemos-nos com ternura, mas não é aquilo que muitos dizem: eu não vou fingir aquilo que eu não sou. Não, utilizemos a nossa sinceridade, mesmo que a gente não tenha nem muito controle dos nossos sentimentos, mas utilizemos os nossos sentimentos genuínos, de querer realmente nos conciliarmos. Reunamos-nos todos os que lutamos juntos, na alegria e na dor, e permaneçamos unidos. A gente às vezes não tem tempo para visitar um familiar, aí no dia do sepultamento vai todo mundo no cemitério, a gente não arranjou tempo. A gente não arranjou tempo para estar no velório, para estar no cemitério.
E por que a gente não arranjou o tempo para estar com aquele... Ah, mas mora lá na Baixada, mora não sei aonde, mora na Ilha do Governador. Desculpe, gente, se tem alguém da ilha. Eu gosto muito, eu citei a Ilha do Governador só porque eu gosto. Jesus reina soberano em nossos corações. A Terra está em permanente evolução e nós também. Nós estamos melhorando paulatinamente. E Jesus aqui reinará em toda a sua plenitude. Jesus é o Espírito mais puro de que a Terra teve notícias. Então é isso. Deu para a gente perceber rapidamente, em alguns minutos, essa realeza de Jesus, do que ele é rei? Rei do amor, rei da humildade, da caridade, da fraternidade, da amizade. Amigos, nós não temos ainda todas essas características, mas a luta é grande, nós estamos na luta. Ele está conosco, mas nós vamos fazer o grande exercício de estarmos com Ele. Obrigado aí por tudo, uma boa noite e que Jesus e Deus nosso Pai abençoe o vosso Natal. Vamos aproveitar essa festa linda para nos unirmos de fato. Obrigado. Obrigado, Edivaldo. Bom, só para pegar um gancho no término aí do nosso estudo, né? Jesus falou, antes de depositar a oferenda no altar, vai e reconcilia-te com o teu adversário e contar com ele em caminhada. Então, olha a mensagem, a oportunidade que a gente vai ter agora no Natal, de encontrar aquelas pessoas que a gente está com problema, com dificuldade, que é a oportunidade, em nome de Jesus, né, meu irmão? É isso da mesmo. gente se reunir. É a oportunidade que Jesus vai estar trazendo da gente se reunir com aquelas pessoas que temos as nossas diferenças. Né? Porque a oportunidade é agora, a gente não sabe qual é o nosso próximo momento. Então, meus irmãos, vamos passar para a segunda parte. Aos irmãos que vão estar em casa assistindo o nosso estudo, que Deus abençoe e muita paz, muita fé e confiança no amor e na misericórdia do Pai.